Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Salmo 138, o verso 6, onde está escrito assim: Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Nós estamos diante de um assunto por demais necessário para que possamos nos manter encaminhados para a presença do Senhor nosso Deus. Mas não podemos nos esquecer que existem muitas situações e alternativas que se apresentam como sendo boas, mas que, na verdade, elas serão prejudiciais para a nossa vida. E uma delas que vamos observar é com relação à soberba. Então vamos falar, cuidado com a soberba, ela é mortal. O texto que li nos afirma o salmista bendizendo e glorificando o nome do Senhor pela sua fidelidade para com aqueles que se atêm ao seu propósito, à sua vontade, aqueles que reconhecem as suas limitações, reconhecem a grandeza e a soberania de Deus e colocam-se no seu devido lugar sem que seja dominado pela soberba. A palavra de Deus, ela nos afirma que ainda que o Senhor é excelso, maravilhoso, poderoso, santo, justo, verdadeiro, excelso, é algo que não conseguimos limitar com palavras, ainda que o Senhor é excelso. Como que diz? O Senhor é transcendente. O Senhor é o Senhor que está acima de tudo e de todos. Mesmo assim, nesta condição, ele atenta para o humilde. O humilde é aquele que toca, que move o coração de Deus. Deus se volta para ele. Este é um assunto também de uma necessidade muito grande. Como as pessoas podem e devem manter-se humildes na presença do Senhor. Mas a advertência de hoje é para o final deste verso, quando diz: mas ao soberbo conhece-o de longe. O Senhor conhece o soberbo de longe, e com o Senhor, aquele que é dominado pela soberba, ele não tem um fim seguro. O fim dele sempre será trágico, perigoso, comprometedor. Então nós observamos a palavra de Deus como a soberba, ela manifesta-se. O próprio adversário, Satanás, a Escritura afirma-nos que ele era um querubim ungido. Ele tinha o seu trabalho de adoração na presença de Deus. A Escritura afirma que ele andava sobre pedras afogueadas até ao dia em que se achou iniquidade nele. E esta iniquidade, ela manifestou-se de que maneira? Ela manifestou-se através da soberba. Por quê? Porque despertou-se no coração um desejo de ser maior que Deus. Ora, se a Escritura nos afirma que não há ninguém que se compare a Deus, não há ninguém que se compare a Deus, ou que seja, que esteja no mesmo nível, como que na igualdade, não há ninguém no céu, na terra e debaixo da terra que se compare a Deus. Que dirá alguém que disse que queria ser maior que Deus?
colocar-se o seu trono e fazer-se o seu reinado acima de Deus. Quando isto aconteceu, a palavra de Deus diz que o Senhor conhece o soberbo e ele resiste aos soberbos. Ele, então, foi destronado da sua posição de querubim ungido, de adorador, que estava sempre na presença de Deus, foi lançado, então, para trevas, para baixo. O Senhor o lançou, o destronou. E ele, então, tornou-se este inimigo ferrenho daqueles que procuram servir e adorar a Deus. E como que se isso não bastasse, ele não podendo confrontar ao próprio Deus, ele procura instigar na criatura, no homem, na mulher, formado pelo poder e pela vontade de Deus, instigar neles o desejo da soberba. A soberba está ligado com vaidade, com vanglória, com ostentação. Tudo isto resume-se na soberba. Quando ela encontra lugar no coração de uma pessoa e adentra, aquele coração fica rendido, fica dominado. Dificilmente a pessoa que se deixa levar pela soberba, ele muda de condição. Só mesmo por um grande milagre de Deus atuando naquela vida para libertá-lo da soberba. Porque nós vamos observar alguns exemplos nas Escrituras de pessoas que chegaram a determinados lugares que era para, de joelhos, agradecer a Deus por ter levado a tal posição. No entanto, quando eles ali chegaram, o que fizeram foi deixarem-se dominar pela soberba, pela vanglória, pela ostentação, pelo desejo de aparentar-se a si mesmo como acima de todos e melhor do que todos. Aí está o germe da soberba que procura dominar o coração das pessoas e elas se autodestroem quando permitem que a soberba entre no seu coração. Veja o que tanto Tiago quanto Pedro disseram acerca disto, referendando este verso que li. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Tiago, no capítulo de número 4, no versículo 6, deixou registrado assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. E Pedro, na primeira epístola, no capítulo 5, e o versículo 5, diz, semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando nós observamos na epístola do apóstolo João, no capítulo 2 da primeira epístola, dos versículos 15 a 17, ele deixou registrado o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja aqui uma advertência: não amar o mundo, nem o que no mundo há. Este mundo é aquele mundo que a Escritura afirma que ele jaz no maligno. E quem é o maligno? É aquele querubim que foi ungido por Deus para a adoração e que, no entanto, ele deixou esse estado para procurar se colocar acima de Deus. Então o orgulho, a iniquidade tomou conta do seu coração e ele foi lançado abaixo.
ele perdeu o seu domínio na esfera celestial diante de Deus e passou então agora a governar pelo orgulho, pela vanglória, pela ostentação, mas o fim dele já está determinado. Será o momento quando, no juízo final, ele será lançado no lago de fogo ardente, conforme a promessa em Apocalipse. E quando então encontramos João dizendo o seguinte: porque tudo o que há no mundo, ele resume em 3 coisas, tudo que há no mundo. Primeiro, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e terceira, a soberba da vida, o orgulho, a vaidade, a ostentação. E o mundo passa. E a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Então, nós encontramos que estas coisas pertencem ao mundo rebelado, ao mundo que jaz no maligno. E, portanto, quem se deixa dominar e levar pela soberba está semeando para colher um final muito triste, sem volta. E nós observamos, as pessoas começam no seu caminho da dependência de Deus, da humildade, do temor, da sinceridade, e o Senhor Deus vai coroando de bênçãos estas pessoas, vai acumulando elas de bênçãos, e elas vão chegando a lugares e posições que jamais imaginavam estar, mas estão ali unicamente pela graça, bondade e misericórdia de Deus. Não há um merecimento, não foi pelos seus méritos que a pessoa conseguiu chegar àquele lugar. Foi pela bondade e misericórdia de Deus. E há muitos que se perdem no meio do caminho, porque quando chegam em determinados lugares, eles acham e alimentam-se como se aquilo fosse algo que eles conquistaram com a sua esperteza, com a sua sabedoria, com as suas estratégias, e desconhecem a Deus que os levou àquele momento. E aí, então, abre-se o espaço na vida para a soberba, e ela entra e domina a pessoa, e a pessoa fica preso diante da soberba. Olha o que diz alguns textos da palavra de Deus, para que nós tenhamos cuidado. Cuidado com a soberba. Ela é mortal, ela não brinca, ela atrai as pessoas, domina e leva-as à morte. Então nós observamos aqui em Provérbios, no capítulo 16 e o versículo de número 18, está escrito assim, Provérbios 16 e 18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Então veja qual é o caminho da soberba. Uma vez que ela enconrou lugar no coração humano, ela vai levá-lo, ela precede a ruína. É o anúncio de que uma ruína está próxima. E diz-nos mais, e a altivez de espírito precede a queda. A pessoa que se deixa levar pela soberba, ele está encaminhando-se para a derrota, para a queda, para a ruína. E em Provérbios capítulo 11 e o versículo 2, está escrito assim, vindo a soberba também virá a afronta. Todo soberbo, ele é afrontador. Afrontador. Como eu disse ao início, o querubim ungido
ele procurou afrontar a Deus, dizendo: eu subirei acima de Deus e colocarei o meu trono acima. Como que diz? E governarei sobre todos, inclusive sobre o próprio Deus. Foi aí exatamente que a sua ruína, a sua queda se estabeleceu, e o exemplo dele deve ser uma advertência para cada ser humano não se deixar dominar por esse espírito de soberba, de violência, de orgulho, de ostentação, de querer mostrar-se melhor e acima dos demais, porque isto é um caminho que está sendo preparado para a ruína e para a queda. Então, há necessidade de atentarmos para esta advertência, porque ninguém está livre de um tempo ou outro descuidar-se, deixar de ser vigilante e a soberba encontrar espaço no coração. Provérbios, no capítulo 29 e o versículo 23, está escrito assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, a soberba abaterá o espírito do homem. Soberba só tem uma direção: levar à ruína, à derrota, levar a um fim mortal. Não tem volta. Se não for por um grande milagre de Deus. Nós vamos atentar aqui alguns exemplos da Escritura que as pessoas que se deixaram dominar pela soberba, eles não tiveram volta. O próprio caso de Adão, quando Satanás instigou a Eva dizendo que eles seriam iguais a Deus, aquilo alimentou o coração dela e ela passou a ser dominada por aquilo. Nós vamos ser igual a Deus? Até hoje o nosso conhecimento é que Deus está acima de nós, mas agora nós recebemos a informação que vamos ser igual a Deus. O que foi alimentou aquele coração? A rebeldia, a desobediência e a soberba. E eles caíram, pecaram contra Deus e foram destituídos do seu lugar na presença de Deus. Passaram a viver errantes mundo afora. Isto porque deixaram-se dominar pela soberba. Veja quão perigosa ela é. Então nós observamos em nossos dias muitas pessoas que começam muito bem, são reconhecidas, são honradas, são pessoas que se deixam conduzir pelo Senhor até um determinado tempo. Quando chega um momento na vida que a pessoa acha-se e engana-se pensando que está com tudo, ele então começa a desprezar a Deus e as pessoas, e ele próprio passa a considerar-se como Deus, porque o orgulhoso é isto: ele não enxerga ninguém acima dele, e todos os demais estão abaixo dele. Então é uma situação em que ele coloca-se no topo, mas ele está perigosamente ameaçado de ruína, de uma queda, de um fim mortal. Isto porque dominado pelo orgulho, dominado pela altivez, dominado pela ostentação, vanglória. E o Senhor resiste aos soberbos. Eles não têm vez com o Senhor nosso Deus. Então precisamos ter cuidado sobre isto, para não se deixar dominar. Então nós falamos sobre o primeiro, que foi o querubim ungido, que se ensoberbeceu, a soberba dominou, fechou-lhe o coração, cegou-lhe os olhos, cegou-lhe os ouvidos, ele perdeu a visão, perdeu a audição, perdeu a sensibilidade no coração e, portanto, deixou-se dominar por aquele estado de coisas. Há pessoas que a Bíblia relata
que ficaram muito conhecidas, pessoas que foram levadas à posição de destaque, mas que ali este perigo terrível encontrou um lugar e entrou. O que nós vemos com relação a Nabucodonosor era um rei sobre toda a Babilônia, que à época dominava o mundo. Mas o que fez Nabucodonosor? Ele considerou e avaliou a grandeza do seu reinado e aquilo começou a influir profundamente no coração dele. E o que ele fez? Ele, ao invés de adorar a Deus, ele criou uma estátua de ouro exigindo a adoração daquelas pessoas. E observe o que aconteceu. Ele foi destronado por conta do orgulho, por conta da vanglória, por conta da soberba que dominou o coração dele e porque ele não deu glória a Deus. O próprio Daniel, profeta do Senhor, avisou. E ele então passou a viver como os animais. Ele foi destronado, foi viver no campo, comendo capim, como os animais, até o dia em que ele reconheceu que há um Deus no céu. E por misericórdia, o Senhor o restaurou ao seu lugar. Mas veja o que a soberba fez com um rei que estava nos palácios, foi levado para o campo, junto aos animais, para comer capim. Olha o salário da vanglória, do orgulho, da soberba. Ela destrói as pessoas. Ela derruba as pessoas das suas posições. Nabucodonosor foi um. O outro que nós encontramos na Escritura foi Herodes. Herodes, num tempo, fez uma grande festa, fez um bonito discurso e não se deu por avisado, reconhecendo que somente ele estava por cima, não deu glória a Deus, e diz a Escritura, e comido e expirou, sendo comido de bichos. O que foi isto? Alguém que foi dominado pela vanglória, pelo orgulho, pela soberba, pela ostentação. Perdeu a sua vida. O terceiro que nós encontramos, também da Babilônia, Belsazar. Passou o tempo de Nabucodonosor, veio Belsazar, e Belsazar agora, naquela orgulho, naquela soberba, começou a dar um banquete e pegar os vasos santos que foram furtados, foram levados de Jerusalém por Nabucodonosor para a Babilônia, e começou a dar aqueles copos e taças para que as pessoas se embriagassem. Aquilo não cheirou bem diante de Deus. Deus o sentenciou. Ali ele estava com toda a soberba na flor da pele, colocando-se como o maioral. Naquele dia, ele foi destronado e morreu. O reino dele não seguiu adiante, perdeu o reinado por conta da soberba. Golias, aquele gigante, valente, guerreiro, mas que se posicionou diante do exército de Israel e começou a afrontá-lo. E afrontando-o, deixou-se dominar pela soberba. E a soberba dominando-lhe o coração. Ele pensando que era invencível, a soberba faz isso com as pessoas. Elas pensam que são invencíveis, que são imortais, que ninguém os tira da posição em que estão. Mas se entrar a soberba, ela prepara o caminho da derrota. Muito cuidado com a soberba, ela é fatal. Golias, então, morreu degolado, perdeu-se por conta da soberba. Uzias, aquele rei, quando ele estava fazendo um trabalho
tão bonito e aprovado diante de Deus, chegou um momento na vida que ele se julgou melhor e não se contentou somente em ser rei, mas queria também usar as funções de sacerdote. E quando ele tentou fazer este trabalho que não lhe era permitido, ele foi acometido por uma lepra e a lepra o matou. Por quê? Por causa da soberba. A pessoa, quando é dominado pela soberba, ele não reconhece limites, ele não respeita pessoas, ele não respeita lugares, ele não reconhece a Deus como soberano, ele enxerga somente a si e mais ninguém. E aqui Uzias, então, morreu leproso. Senaqueribe, aquele grande rei, com aquele grande exército, afrontando a Israel e ao Deus de Israel, ele disse: quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? O que é isto senão soberba? A pessoa achou-se invencível, não importa. Quem entrar na frente, nós vamos passar por cima. E ele ficou prostrado, perdeu seu reinado, perdeu a sua vida, morreu na soberba. Absalão, o filho de Davi, que enquanto o pai estava reinando no palácio, ele ficava pelos lugares estratégicos, chamando as pessoas para si e procurando mostrar-se solícito. Qual é o seu problema? Qual é a sua necessidade? O rei não resolveu, o rei não deu solução. Eu tenho uma solução para você, eu tenho um conselho. E assim ele foi, furtando o coração das pessoas, tirando-as da lealdade para com o rei e juntando-se a ele. E naquela soberba, ele não reconheceu o próprio pai. Enfrentou com todas as forças que Davi, o rei, precisou por um tempo abdicar do reino e fugir para não ser morto pela fúria do seu próprio filho Absalão. A soberba o dominou e ele queria o reino, e quem estava lá era o pai, pela vontade de Deus, mas ele não o reconheceu. E em dado momento, quando ele vai, os seus cabelos se prendem na árvore e há um dos soldados de Davi que o fere de morte e ele morre. Morreu pendurado numa árvore. De que valeu a soberba? Nada. Pelo contrário, levou à queda, levou à ruína, levou à morte. Absalão morreu. Então, estes são exemplos nas Escrituras que provam diante de nós que a soberba não tem nenhum valor em si. E quem se domina, deixa-se dominar pela soberba, é um bruto, é alguém que está fadado a entrar no caminho da morte, no corredor da morte. Basta deixar que a soberba domine o coração. E esta pessoa não tem volta. Ele fica num caminho por onde ele está na sua ruína. Quando olhamos isto à palavra e entendemos que a soberba é do mundo, não pertence a Deus, não deve fazer parte de quem serve a Deus. E quando a Escritura diz que, ainda que o Senhor é excelso, ele atenta para o humilde, mas o soberbo, ele o conhece de longe. Então, tenhamos cuidado para não nos deixarmos dominar pela soberba, porque ela preparará um caminho escorregadio, um caminho de morte. E mais uma vez, quantos que nós conhecemos que começaram tão bem, mas em meio do caminho deixaram-se levar pela soberba,
hoje estão derrotados, caídos, irreconhecíveis, e alguns já não existe mais. A morte já os levou na soberba. Então é uma advertência para mim, para você, para cada um de nós que estamos servindo ao Senhor. Se algo por graça e misericórdia Deus faz na nossa vida e através da nossa vida, que não venhamos a alimentar o pensamento de que isto é algo nosso, é uma invenção nossa, uma estratégia nossa, e estamos no lugar e falamos o que falamos porque somos o melhor. Não. Reconheçamos que sem Deus nada nós podemos fazer. O próprio apóstolo João disse: o homem não pode receber nada se de cima não lhe for dado. Então, se é Deus quem dá a sabedoria, o conhecimento, a graça, se é Deus quem nos coloca em determinadas posições dentro do propósito da sua vontade, não há motivos para se ensoberbecer, não há motivos para se vangloriar, para ostentar aquilo que não é nosso, pertence a Deus. Então reconheçamos isto e, mais uma vez, cuidado com a soberba, ela é fatal. Cuidado com a soberba, ela é fatal. Cuidado com a soberba, ela é fatal. Quem sabe você hoje está contaminado pelo vírus da soberba e a tua ruína, a tua queda está se aproximando. Antes que isto aconteça, reconheça o caminho por onde entrou, arrependa-se, confessa-te ao Senhor Jesus. Ele te perdoará e te dará graça para não ser destruído pela soberba. Mas tenhamos cuidado com a soberba, ela é mortal. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.